teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor. E Yoshua começou a andar sobre as águas, e sendo avistado pelos seus discípulos, eles temiam que fosse não Yoshua, mas um outro ser espiritual. Mas Yoshua disse assim: não tenham medo, sou eu. E Pedro se manifestou e disse assim: se és tu, Senhor, mande que eu vá ao teu encontro caminhando sobre as águas. E Yoshua disse assim: venha ao meu encontro então andando sobre as águas. E Pedro, saindo do barco, começou a andar sobre as águas. E ele andou sobre as águas e deu vários passos sobre as águas, em direção ao seu sucesso, em direção ao seu objetivo, em direção ao seu namoro, em direção ao seu casamento, em direção à sua saúde, em direção à restauração do seu lar, em direção à sua cura psicológica, em direção à sua cura física, em direção à recuperação da sua empresa. Ele estava caminhando rumo à realização dos seus sonhos, à materialização da sua fé, e ele estava caminhando sobre as águas. Ele estava caminhando um caminho impossível ao ser humano normal. Ele ia adquirir uma história, uma realização e um sucesso jamais experimentado por quem quer que seja, mas ele estava então caminhando um caminho superior, um caminho invejado e cobiçado, uma posição cobiçada por todos os seres humanos. E ele estava caminhando esse caminho, ele estava levitando, contrariando a lei da gravidade, e Pedro andava sobre as águas, enquanto os discípulos ficaram no barco, continuaram com as suas derrotas, continuaram com os seus medos, continuaram com as suas falências, continuaram com suas doenças, continuaram com suas decepções amorosas, sentimentais e financeiras e outras mais. Mas Pedro não. Pedro tinha um objetivo: ir rumo a Yoshua, o seu Senhor, a fonte inesgotável de realização de sonhos. E Yoshua disse: vem, Pedro. Diga assim comigo: o sucesso, ele está em um lugar que não se anda somente com os recursos humanos. É preciso ter fé, é preciso ter perseverança, é preciso ter coragem, é preciso ter audácia, é preciso ter petulância. Diga assim: é necessário fazer diferente, é preciso fazer o que os outros não fazem, é necessário tomar uma atitude jamais tomada por outro ser humano. Se você quer chegar num lugar diferenciado, se você quer chegar num lugar onde outras pessoas não chegaram, é necessário também uma atitude diferenciada, é necessário uma fé diferenciada, é necessário uma postura em todos os aspectos também diferenciado. E Pedro estava caminhando aonde nunca ninguém tinha caminhado, estava realizando um feito jamais realizado por qualquer outro ser humano, a não ser ele próprio mestre Yoshua. E Pedro estava caminhando, ele estava quase realizando o seu sucesso, mas de repente ele teve o quê? O que está escrito lá? O que foi que ele teve? Medo. Diga assim: Pedro quase venceu, mas o medo o impediu. E você que está me ouvindo aqui, você que vai assistir, entenda alguma coisa: é muito importante, é aprazível você tomar uma atitude ao vencer o medo e começar a caminhar um caminho que outros não ousariam caminhar, de tomar decisões que outros não tomariam, a fazer um negócio que outros não fariam, a sonhar um sonho que outros não sonhariam. Isso é muito importante. Quando você vence o medo, você entende que é possível, você entende que dá para fazer, você entende que é uma força grande, enorme, gigante, superior dentro de você. Você entende que pode ser curado, você entende que pode recuperar a sua família, você entende que pode tirar a empresa do vermelho, você entende que pode sair daquele marasmo, daquele buraco, daquela cova. Você entende tudo isso daí e você começa a caminhar sobre as águas. Água significa, em Apocalipse 17:15, significa pessoa, significa seres humanos, significa decisões tomadas por outros, significa caminho já trilhado por outras pessoas, mas que não foram a lugar nenhum. Você então tem um caminho superior e você começa a caminhar sem medo. Quem está te olhando diz assim: vai afundar, não vai ter jeito, vai falir, vai morrer, não vai ter êxito na família, não vai conseguir realizar o sonho, porque ninguém ousou fazer isso algum dia. E as pessoas ficaram no barco dizendo: não
acontecer com ele. E ele, Pedro, a quem eu me refiro, enquanto não teve medo, enquanto ele esteve audácia, coragem, enquanto o Espírito Santo dominou a vida dele. 2 Timóteo 1,7, porque Yeshua não nos deu um espírito de medo, de covardia, de derrota, de falência, de morte, de destruição, de impossibilidade, de mudar, de não ter jeito, de eu sou feio, de eu sou gordo, de eu sou baixo, de eu não tenho diploma, eu não vou conseguir, eu já era, o histórico meu não tem jeito, e o meu histórico genealógico não tem jeito, eu sou uma pessoa amaldiçoada. Não foi esse o espírito que Yeshua te deu e me deu. Pelo contrário, ele me deu um espírito de fortaleza, um espírito de moderação, um espírito de conquista, um espírito de fé, um espírito que dá, um espírito que eu vou conseguir, um espírito que eu vou levantar, um espírito que eu vou realizar meu sonho, um espírito que eu vou ser curado, um espírito que eu vou vencer, onde nunca ninguém venceu. E esse espírito tomou conta da vida de Pedro. Levanta a sua mão para o céu e diga assim: Espírito que fez Pedro caminhar sobre as águas, possua-me e me leve a caminhar, a vencer, a realizar, a conseguir aonde nunca ninguém conseguiu. Vamos aplaudir a esse ser, a esse espírito extraordinário, incomparável, ímpar, singular, que realiza milagres na vida das pessoas. Mas tem uma coisa, quanto mais sucesso, quanto mais dedicação, quanto mais entrega, quanto mais renúncia, quanto mais você começa a visibilizar a realização dos seus sonhos, o vento começa a soprar, a movimentação dos espíritos contrários começa a querer te impedir, a inveja, a insegurança, palpites e conselhos de familiares, vizinhos, colegas de empresa, de faculdade, namorado, namorada, noivo, noiva, marido, esposa, filhos, eu sei lá quem, nora, genros, começam a vir com opiniões contrárias. Eles não têm a visão, eles não sonham, eles não perderam o medo, e eles tentam te atrapalhar, tentam neutralizar você, e você começa a ouvir esse monte de opinião, você começa a ver a enxurrada de notícia negativa que a televisão despeja dentro da sua sala, e você começa a ser possuída por esse medo, e esse medo vence o Espírito Santo, e esse medo vence a sua coragem, e esse medo vence a sua audácia, e esse medo vence a sua petulância, e esse medo começa a pedir você de caminhar, e você não caminha mais, e você para de negociar, e você para de sonhar, e você para de acreditar na sua cura, e você para de acreditar na restauração do seu lar, na prosperidade da sua empresa. Você começa então a para de caminhar, e a segunda coisa que acontece, o mundo começa a te arrastar para baixo, para te envergonhar, para realmente carimbar você como um derrotado, para realmente gritar bem forte para você: você não pode, você nasceu para não vencer, você nasceu para ser derrotado. Sabe o que acontece? O medo destrói milhões, bilhões e trilhões de pessoas que já nasceram e morreram, mas que foram neutralizadas pelo medo. Eu quero que você se coloque de pé aqui agora, mas tem uma coisa: você lembra a história do boi que eu contei? Você lembra? Mesmo afundando, mesmo quase indo para o fundo dos oceanos, sabe o que foi que aconteceu? Pedro fez mais história do que aqueles que ficaram no barco. Os que ficaram no barco, eles não afundaram, não tiveram esse ponto negativo, não tiveram essa decepção, mas também não tiveram história para contar, mas também não entraram para a história mundial que pendura e vence séculos e atravessa milênios e é contada nas esquinas, nas igrejas, nos movimentos evangélicos, onde quer que seja. Essa história é repetida e eles não entram para os comentários. Somente aquele que tentou, afundou, mas pelo menos ele tentou. Pedro, diga assim: se eu tentar, meu Senhor, diga, se eu tentar, Espírito Santo, e alguma coisa der errada, não permita que o diabo consuma na minha vida a derrota total. Estenda as tuas mãos e socorre-me, não deixa o medo me vencer. Louvado seja o nome de Yeshua para sempre. Aplauda o nome de Yeshua. Tente, ele vai estar te esperando. Se alguma coisa der errada, ele vai estender a mão de ajuda, de misericórdia, de restauração. Ele vai trazer você novamente para cima, mas pelo menos você tentou, pelo menos você fez história. Bendito seja Yeshua para todo sempre. Eu quero orar sobre a sua vida, irmão.
espírito de coragem e não de medo. E que o teu Espírito possa ajudar essas pessoas a vencer o medo da tentativa, o medo do novo, o medo de colocar em prática o que tanto tem sonhado. E se alguma coisa der errada, estenda as tuas mãos e não permita a derrota total. E que essa pessoa pode adquirir experiência, e que essa pessoa possa ter história para contar. E talvez, meu Pai, nesta manhã, tem pessoas que não vão dar ouvido ao medo, não vão ficar com medo do vendaval de Mateus 14, mas eles vão caminhar até o encontro do Mestre Yeshua, que é a fonte inesgotável de qualquer tipo de milagre. Meu Pai, talvez tem pessoas aqui nesta manhã, pessoas que não vão afundar e que vão caminhar até o fim do objetivo. Se você crê que pode fazer isso, você que está me ouvindo e recebendo essa ministração, essa oração, se você crê que poderá caminhar até o fim, conseguir a sua cura, a sua vitória financeira, psicológica, sentimental, espiritual, familiar, se você crê mesmo que você pode ir até o fim, que você não vai dar ouvido para o medo, não importa que ninguém fez isso até hoje, mas você vai fazer, porque o Espírito Santo vai na sua vida. Eu quero que você dê um aplauso bem forte a Ele, Espírito Santo, a Ele, Espírito Santo, que vai ajudar você nesta realização. Talvez o que você precisa é caminhar onde nunca ninguém caminhou, é fazer coisas que ninguém nunca fizeram e tomar atitudes que ninguém ousou tomar até o dia de hoje. Você vai tomar e o Espírito Santo será com a sua vida, em nome de Yeshua. Eu termino aqui agora em mais uma salva de palmas de serra. Alamahidei, Kalashanda Nehitala,